Sejam bem-vindos à 13ª aula semanal. Eu sou Thalita Chimelli e eu ajudo os dentistas a perderem a insegurança ao reabilitar os seus pacientes. Nessa 13ª aula, que é a continuação da 12ª, eu vou falar para vocês como isolar casos impossíveis. É um caso que quem assistiu a aula 12 vai lembrar. Quem não assistiu, pode deixar para assistir depois, pode ficar aqui, pode assistir essa aula 13. Você vai aprender sobre isolamento, depois você assiste a aula 12 para complementar. E a 14, inclusive, é a extensão dessa daqui, só que não mais abordando isolamento, mas sim abordando a construção de uma biobase. Então, recapitulando um pouquinho com vocês, esse caso, essas 3 aulas, são uma sequência de um caso onde eu tomei a decisão clínica, depois resolvi fazer, vou mostrar como eu vou fazer para isolar, depois vou mostrar como eu vou fazer para construir a biobase, né? A decisão clínica era entre manter a raiz ou não, fazer biobase ou não, colocar outro pino ou não, cimentar de novo a mesma coroa ou não, enfim. Quem não assistiu, depois vai assistir. Tá bom? Já curte esse vídeo, já se inscreve aqui no canal, para você assistir todas as aulas semanais, para você não perder nenhuma. Toda terça-feira, meio-dia, tem aula nova. Bom, então, essa é a imagem da aula passada. A coroa aqui, ficou cortado aqui um pouquinho, ó, mas a coroa aqui que soltou, né, desse ladinho aqui, soltou com pino, com tudo. E aconteceu uma hiperplasia gengival por uma desadaptação, que aconteceu lá na coroa antiga, uma desadaptação, uma lesão de cárie, que foi evoluindo, e pela acomodação dos tecidos moles, aconteceu a invaginação, né, o crescimento da hiperplasia dessa gengiva no término da raiz lá, né, no término do nosso preparo. E também invasão do espaço biológico, uma vez que a lesão de cárie progrediu para dentro do nível da crista óssea. Então, olha essa bolinha azul que eu vou colocar aqui, ó. Veja onde está o osso. Veja que tem um pouquinho de raiz para fora do osso. Veja que tem a gengiva aqui, ó, cobrindo tudo. Agora, olha aqui. Eu tenho a raiz. A raiz tá... A lesão de cárie foi tão profunda que ela foi mais baixa do que o osso. Então, eu tenho o osso aqui, gente. Isso é invasão do espaço biológico. Não só isso, porque se eu tivesse ainda um pouquinho de raiz para fora do osso, mas que não fosse 3 milímetros, que fosse, sei lá, meio milímetrozinho de raiz para fora do osso, a gente ainda considera como invasão do espaço biológico. Mas aqui é uma invasão cuja lesão de cárie tem margens infraósseas. Então, esse é um caso impossível de isolar. É por isso que por isso que eu dei o título dessa aula, né? Esse é um caso que você pode ter todos os grampos, ter muita experiência. Se você não tiver um truque, se você não tiver uma maldade, uma malícia aqui para fazer, você não consegue. É isso, essa malícia, esse pulo do gato que eu vou ensinar hoje. Só que para eu ensinar isso, você tem que entender algumas coisas que eu vou falar aqui, né? Então, recapitulando aqui, eu falei, a gente vai cimentar de novo a coroa? Não vou cimentar essa coroa de novo, a desadaptação vai continuar. O fator de retenção de placa vai continuar. A lesão de cárie vai evoluir. Então, a chance de eu conseguir, se eu não consigo salvar essa raiz agora, a chance de eu salvar ela daqui a um ano é muito menor, porque a lesão já vai estar bem maior. Então, isso é uma coisa que a gente não deve fazer, cimentar a coroa novamente a qualquer custo, né? Ah, professora, mas eu estou no serviço público, tudo bem, mas eu estou dizendo idealmente, tá? No serviço público, o paciente tem um casamento do paciente daqui a pouco, e aí eu não posso mesmo colocar, pode, nesse caso pode, mas não deve avisar o paciente, ele tem que entender o tamanho do problema dele, que é grande, num caso como esse aqui. E a urgência de se agir em tempo real. Novo pino e nova coroa, falei para vocês também que a gente não deve colocar um novo pino, que colocar um novo pino é aproximar essa raiz mais ainda do dia que ela vai ser completamente descartada, ou para virar um implante, uma PPR ou qualquer coisa. Por quê? Porque com o pino dentro da raiz, se a coroa tiver uma falha, essa falha não é recuperável. Se eu não tenho pino, se eu tenho só uma biobase, mesmo que venha a ter uma falha, talvez depois da falha eu consiga fazer uma nova biobase e manter essa raiz aí talvez até o fim da vida do paciente. Ou talvez eu faça uma biobase e nunca mais esse paciente precise se preocupar na vida com esse dente, porque eu vou colocar uma coroa bem adaptada,
a biobase está bem aderida, a oclusão está bem estabilizada, e aí eu não vou, nunca vou precisar do implante nesse dente. Isso é muito possível, e por isso que eu faço isso. Se eu tivesse certeza, que vou tentar recuperar uma raiz dessa aqui, mas com certeza daqui 5 anos no máximo o paciente vai colocar um implante, eu jamais faria. Porque eu sei que para a grande maioria dos pacientes, 5 anos é pouco para gastar 2 vezes no mesmo dente, né? Para mim também talvez seria, se eu não fosse dentista, enfim. Então, esses três itens foram destrinchados lá na aula 12, né? E aqui na aula 13 eu estou citando para uma compreensão maior de tudo que eu estou falando aqui com vocês. Que, na verdade, para a gente conseguir manter essa raiz, eu preciso fazer uma boa biobase. Se eu não faço uma boa biobase, eu não aderi direito o meu núcleo de preenchimento, a minha resina, no meu dente. Então não vai durar. Então, se não vai durar, é melhor nem fazer. É melhor fazer um implante, por exemplo. Então, quais são os fatores importantes para eu garantir o sucesso de um trabalho delicado como é esse? Porque é numa raiz já bem fragilizada e destruída. É a qualidade da adesão que eu vou conseguir. Eu preciso conseguir uma adesão de boa qualidade, de preferência com valores de resistência de união semelhantes aos que a gente encontra num dente natural, entre o esmalte e a dentina, por exemplo, na junção amelodentinária. Eu queria falar outro nome, mas é isso mesmo. Na junção entre o esmalte e a dentina, que é uma resistência de união muito grande. A gente consegue valores tão altos assim em dentina, desde que a gente siga protocolos que eu vou ensinar para vocês aqui, e é por isso que eu vou poder confiar na biobase. Caso contrário, não poderia confiar. Eu ia ter que ou extrair, fazer um implante, ou colocar um pino, e o pino seria só para adiar um pouco mais o implante, né? E aí, para eu conseguir essa boa qualidade da adesão, a primeira coisa que eu preciso saber é se eu consigo um campo seco. Um campo seco, isolado, iluminado, e limpo, né? Então, para isso, eu preciso conseguir isolar. Se eu não consigo isolar, se você está numa situação assim, professor, eu tenho um resto radicular aqui, eu quero manter essa raiz, eu vou fazer sem isolamento porque eu não consigo isolar. Se você não consegue isolar, você também não vai conseguir fazer uma biobase. Então, será que é uma boa ideia você seguir nesse caminho? Então, por isso a importância de um bom isolamento. E outra coisa, eu preciso saber se a dentina remanescente é um bom substrato para adesão. A dentina que sobrou, o resto de dentina que eu tenho ali naquela raiz, é uma dentina que aguenta uma adesão ou uma dentina totalmente cariada, um tecido totalmente amolecido? Porque se for, a gente tem que remover esse tecido, porque a adesão não é boa, um tecido com colágeno todo degradado. Então, eu preciso remover esse tecido cariado. E depois que eu remover, vai sobrar o que de raiz? Ainda vale a pena? Então, tudo isso é importante para a gente avaliar, né? E depois eu falei, se a gente extrair a raiz, o que a gente vai fazer depois? Pode ser um implante, pode ser uma PPR, pode ser uma prótese fixa, que embora não seja comum, é viável, é possível. E tudo isso vai depender do quão boa vai ser a biobase que eu vou conseguir construir. Agora começou a aula. Agora começa a aula, a parte conceitual importantíssima. Eu não falei para vocês que eu preciso isolar? Só consigo salvar essa raiz se eu fizer um bom isolamento. Porque aí eu vou conseguir fazer uma boa biobase. Professor, eu não sei o que é biobase, não estou entendendo nada de pino. Então vai lá no curso LCAB, Laminados Cerâmicos, uma abordagem biomimética, onde eu dou aula de por que não utilizar mais pinos. E tem várias aulas lá importantes, mas acho que a mais que vocês mais vão usar é essa de pino, que eu falo muito de adesão também. E de construção de biobase, né? Então, essa aula é muito importante. Tá bom, professor. Então, para você fazer essa biobase que você quer, você precisa de isolar, não precisa? Sim, preciso. E para eu conseguir isolar, eu preciso de quê? Eu preciso de garras do grampo. Todo grampo tem 2 garras, não tem? As garras do grampo precisam estar em dente. Então, aqui, ó, onde eu tô com a bolinha azul, aqui é fácil colocar um grampo aqui, muito fácil. Coloco o grampo aqui no branco. Agora, como é que eu vou colocar um grampo aqui? Se aqui for, por exemplo, aqui é, na verdade, né, a distal, coloco um grampo aqui na distal, uma garra. E a garra mesial do grampo? Onde que eu vou colocar? Vou colocar em cima da gengiva? Não adianta, isso não é isolamento, porque a gengiva vai continuar contaminando ali a região. Vou colocar em cima do osso? Também não tem como, porque eu vou ter sangramento, vou ter fluido, né, não tem como isolar.
Então o grampo, a primeira coisa para eu conseguir adaptar um grampo, eu preciso ter raiz livre, eu preciso ter dente livre e exposto. Então vejam, as garras do grampo, elas devem estar apoiadas em dente, abaixo do término. Onde é o término? O término é essa linha aqui, ó, essa linha branca. Abaixo do término, aqui, ó, onde está bem a bolinha azul. E aqui, eu tenho dente abaixo do término? Não, do término para cima eu só tenho osso. Que é isso aqui, exatamente aqui que vocês estão vendo, ó, onde está circulado aqui. Não tem como é que eu vou colocar um grampo aqui onde está a sonda milimetrada? Impossível. Então a primeira maldade que vocês precisam ter, a primeira malícia que vocês precisam ter, é bater o olho aqui e não pegar 1 milhão de grampos e ficar testando o grampo, e voa o grampo, e machuca a gengiva, e já rasga lençol. Não, gente, nada disso, nada disso. Antes disso aqui, se eu não tô vendo o término da raiz, se eu não tô vendo o lugar para colocar as garras do grampo, não adianta eu ficar tentando, esperando um milagre. Eu preciso de expor essa raiz. E como que eu faço essa exposição da raiz, professora? Quando você aprender isso, você vai aprender como que você faz para isolar um caso impossível. E aí é que você vai aprender aqui nessa aula. Neste caso, eu estou desenhando aqui um grampo, como se fosse um grampo B4, por exemplo, que é um grampo próprio para a raiz, né? Tem da marca Golgram e tem da marca Brinker B4. Um importado, mas pode comprar a Golgram, que é o único que a gente encontra para comprar no Brasil. Na Dental Aragão, que também que é aqui no Brasil, mas só que traz coisa importada, é que vocês conseguem comprar o B4 da marca Coltene, que é um pouco mais delicado, mas eu tenho dos dois, gosto dos dois. Então, olha onde vai ficar a garra. Eu desenhei aqui a garrinha do grampo. Agora desse lado, o que eu preciso fazer? Atenção, atenção. Na mesial, que é aqui, tá escrito mesial, aqui não é possível colocar o grampo aqui. Então, o que eu precisei fazer? Gente, é óbvio. Eu preciso tirar o osso. Porque assim como o osso termina antes da raiz, aqui o osso também tem que terminar antes da raiz. Então esse osso tem que vir aqui pra cima. Como é que eu faço isso? Osteotomia. O que eu vou fazer aqui? Aqui tá a minha distal. A distal tava ótima, não precisava mexer. Aqui tá a minha mesial, que é onde tinha a gengiva, que cresceu ali pra cima do preparo, né, pra cima do término, e ela cresceu por quê? Por causa de uma desadaptação que acontecia, que existia desde o início, ali uma lesão de cárie que evoluiu. E aí, gente, olha aí aqui, ó, onde que eu vou fazer essa osteotomia? Eu vou tirar esse pedacinho de osso aqui, porque eu vou ficar, a mesma situação que eu tenho aqui, eu vou ter aqui, ó. E, uma vez removido o osso, removido gengiva, eu consigo essa minha parte exposta de término da raiz para eu colocar o meu grampo. Professora, como é que faz essa osteotomia? Eu queria saber isso. Sim, pois eu vou te falar. Anestesia, afasta esse instrumento aqui, ó, deixa eu ver se eu tenho foto. Esse instrumento aqui é um descolador, que é o mesmo instrumento aqui, ó, só que a gente tá vendo em outro ângulo. Então eu vou descolar a gengiva. Antes de descolar, pode fazer uma incisão, remover um colarinho de gengiva ali naquela região onde tem a hiperplasia gengival. Só na região onde tem, tá? Não precisa mexer na raiz inteira. E aí, depois que eu removi tudo, que eu removi gengiva, eu removi osso também com um cinzel. Eu gosto muito de usar cinzel manual bem afiado. Um cinzelzinho, você vai ali delicadamente removendo osso. Não precisa pegar uma broca imensa que você desgasta a raiz, não enxerga nada, voa a água. Cinzel é muito bom, mas tem que estar afiado. Então, com um cinzel eu vou raspando osso. Igual a gente não raspa cálculo dental com a cureta. É como se fosse aquele movimento, só que ao contrário. Você vai da raiz para o osso. Vai tirando lasquinhas de osso ali até. E é um movimento super controlado. E você consegue controlar bem a quantidade de osso que você está removendo. Para você não vir com a... Às vezes vem com a broca e tira um tanto de osso. Fala, nossa, criei um defeito gengival aqui desnecessário. Principalmente no início, né? Então eu dou essa dica do cinzel. Ah, professor, o cinzel eu fico tentando, mas é muito duro e não sai osso, então tenta com a broca. Vai indo aos poucos, né? Vai testando o que você acha mais confortável para conseguir fazer a sua osteotomia. O importante a gente sabe, tem que tirar o osso dali, tem que expor o término. E aí, olha lá o término exposto agora, bem bonitinho, estão vendo? Aqui é osso, ó. Aqui a gengiva tá... eu tô segurando a gengiva
com o meu descolador. Mas aqui eu já vejo o osso, mas eu tenho já uma distância de osso entre o osso e o término da raiz, que é favorável para eu conseguir isolar. Pronto. Coloco ali minha solda milimetrada, que eu quero ter 3 milímetros entre o osso e a margem da raiz, né? A margem do preparo. E agora fica muito fácil, porque depois que eu desloquei no sentido apical a margem óssea e a margem gengival, a mesma coisa que eu fiz aqui, que é colocar o grampo nesse branquinho aqui, nesse restinho de raiz, eu também consigo fazer aqui. Então o grampo vem aqui, né? Na verdade aqui na mesial distal, mas aqui foi na vestibular e na lingual. Na lingual aqui, vestibular aqui. Então a questão não é o grampo que teve um lugar para apoiar, é o lençol que teve um lugar para invaginar, né? Então o lençol consegue invaginar aqui, tá bom? Só para não confundir vocês, eu dei o exemplo que no desenho fica mais claro que não é exatamente o que eu estou mostrando aqui, mas serve para vocês entenderem, né, de uma forma bem mais fácil. E aí tá, aí eu deixo lá minha raiz exposta lá, aberta, com a gengiva descolada, e aí eu vou dar um ponto e esperar a semana que vem, para depois eu fazer isso aqui? Não, já tá aberto, já tá descolado, eu já vou colocar os grampos ali, o grampo ali, já vou colocar o lençol e já vou restaurar. Isso se chama uma restauração cujo isolamento foi feito, a restauração é transoperatória, o isolamento também é transoperatório. Então, eu comecei a cirurgia, expus ali as margens, coloco o grampo com o retalho aberto, construo a minha biobase, depois eu tiro o grampo, dou um pontinho naquela gengiva que ficou descolada ali e pronto. E é assim que eu faço. Se eu quiser, professor, eu posso fazer a cirurgia num dia e deixar para fazer isso daqui no outro dia, deixar para isolar isso aqui daí 10 dias, quando eu for tirar os pontos, daí 7 dias. Sabe por que eu não acho inteligente fazer isso? Porque você vai ter que anestesiar o paciente de novo. E, na maioria das vezes, você vai ter que anestesiar o paciente de novo e vai tentar isolar. Quando você for isolar, talvez você veja que não foi suficiente, você não está conseguindo isolar, então vou ter que tirar mais um pouquinho de osso. Então você vai ter que... você só sabe que a cirurgia ficou boa, você só sabe que a cirurgia terminou quando você conseguiu isolar. É o mesmo sentido que muita gente fala assim pra mim. Mas eu mando pro pério. Eu prefiro mandar pro cirurgião, pro periodontista fazer essa cirurgia pra mim. Eu não gosto de mexer com cirurgia. Tudo bem, mas o seu cirurgião, será que ele não gosta de mexer com remoção de tecido cariado? Será que ele sabe remover um tecido cariado corretamente? Porque se ele não sabe, o que vai acontecer? Ele expõe pra você o término, lindo e maravilhoso. Aí você vai lá isolar. Aí você vai aplicar o evidenciador de cárie, vai começar a tirar tecido cariado e ficou infraósseo de novo. Agora eu tenho que tirar de novo. E aí marca com ele, marca com você, marca com ele, o coitado do paciente, né? Então, é bom que seja a mesma pessoa. Ah, professora, mas eu gosto que seja feito tudo, cada um dentro da sua especialidade. Mas não é o que você gosta, é o que é melhor para o paciente, é o melhor trabalho que a gente consegue entregar para o paciente. E nesse caso aqui, é muito melhor para ele eu conseguir fazer esse procedimento todo de uma vez só. Isolar, remover o tecido cariado, se precisar remover tecido cariado, tinha muito tecido, agora eu vou precisar remover mais um pouquinho de osso, já tira você mesmo na hora ali, já faz, já isola de novo, né? Então, é isso. E agora, professora, agora já isolou, né? Já tá isolado aí. Então, pelo que você falou, se eu conseguir isolar, consigo fazer uma biobase, consegue. Então, quais são os próximos passos agora? Os próximos passos são, manter esse grampo aí, e vamos tratar essa cavidade e vamos fazer uma biobase aí, para depois a gente colocar a nossa coroa por cima da biobase. E, para não ficar muito longa a aula, né, tô dividindo os conteúdos, isso a gente vai ver na próxima aula, então você não perca. Quem assistiu a aula 12 tem que assistir a 13, quem assistir a 13 tem que assistir a 14, quem pegar a 13 tem que assistir a 14 e a 12, então essas 3 aulas são coladas, a gente não pode deixar de perder a sequência. Comenta aqui embaixo se você teve alguma dúvida, me fala o que você achou da aula, se você já teve um caso parecido, se inscreve no canal, né? Ativa as notificações e, mais importante de tudo isso, entra no canal do Telegram para você receber os links das aulas toda semana. Toda semana, terça-feira, meio-dia, sempre tem aula. E se você já está no canal do Telegram, você não precisa lembrar de entrar no YouTube para poder ir lá
e ver se tem aula nova. Não, já vai chegar o link para você. Você não vai nem, só vai clicar no link e já vai começar a assistir a aula. Facilita muito a sua vida, a gente ganha tempo e por isso não deixe de se inscrever. Como é que eu faço, professor, para me inscrever no Telegram? Você veja o link do canal do Telegram que tá aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Até a próxima aula. Obrigada pela sua companhia.